a nossa luz nunca pode deixar de brilhar. Não importa qual seja o tamanho da tempestade, continue brilhando. Continue iluminando. Continue sendo luz. Continue conectado. Não deixe a sua luz parar de brilhar jamais. E para exemplificar isso, eu tenho falado a respeito de um homem que eu quero só completar dizendo isso para a gente orar. Um homem chamado John Harper. Eu não sei se você conhece a história dele, mas o pastor John Harper foi um homem que sacrificou a sua vida para evangelizar durante o naufrágio do Titanic. É uma história real que infelizmente não foi contado no brilhante filme do James Cameron de 1997, que venceu 11 Oscars e se tornou um dos maiores sucessos de bilheteria, e que praticamente todo mundo aqui deve ter assistido, do Leonardo DiCaprio. Mas naquele filme não foi contada a história desse homem. No dia 10 de abril de 1912, o navio Titanic partiu de Southampton, no Reino Unido, para a sua viagem inaugural, que seria também a sua última viagem. Porém, 4 dias após iniciar sua viagem, o navio se chocou em um iceberg e naufragou, entrando de maneira triste na história como a maior catástrofe marítima de todos os tempos, ceifando a vida de 1.517 pessoas. Entre as mais de 1.000 pessoas que perderam as suas vidas no trágico acidente, está o reverendo John Harper, que viajava para fazer uma visita e pregar na igreja de Moody, um dos maiores evangelistas dos Estados Unidos, em Chicago. Porém, devido ao trágico fim da viagem inaugural do Titanic, Harper nunca chegou ao seu destino, mas teve os momentos finais do navio como seu último campo missionário. John Harper nasceu em uma família de cristãos devotos em 29 de maio de 1872, em Renfrewshire, na Escócia. Aos 13 anos professou a fé em Cristo e começou a se dedicar às Escrituras com um zelo pelas almas que era tão intenso que aos 17 anos ele já estava pregando nas esquinas da sua cidade natal, enquanto se sustentava trabalhando em uma fábrica local. Depois de pregar na rua por 5 ou 6 anos, ele foi ouvido pelo reverendo Carter da Missão Batista Pioneira em Londres, que o convidou a trabalhar em tempo integral em Goulven, na Escócia. Na época da sua viagem a Chicago, Harper havia decidido reservar passagens no Lusitânia, mas com o cancelamento da viagem desse navio, ele reservou passagens de segunda classe no próximo navio que partiria para os Estados Unidos. Então, em 10 de abril de 1912, ele embarcou no Titanic junto com a sua filha de 6 anos de idade, Anne Jessie, e a sua sobrinha, Jessie Wills Leach. Então, na noite do dia 14 de abril, o reverendo Harper foi despertado pelo som do iceberg, rasgando o casco do navio. Ele acordou a sua filha, envolveu-a num cobertor, e quando se tornou evidente que o navio afundaria, com lágrimas nos olhos, ele beijou sua filha e a entregou junto da sua sobrinha a um tripulante que as colocou em um bote salva-vidas. Como Anne e Jessie entraram no bote salva-vidas e estavam em segurança, Harper virou e olhou para o seu novo campo de missão. O grande número de pessoas que teriam poucos momentos de vida por causa do naufrágio. Testemunhas relatam que após o navio se partir e cerca de 1.500 pessoas serem lançadas às águas geladas do mar, o reverendo Harper passou seus últimos momentos nadando de pessoa por pessoa, perguntando sobre o estado das suas almas e proclamando a verdade do Evangelho, especialmente por meio de Atos 16:31. Aquele foi um homem que não deixou a sua luz parar de brilhar, apesar das águas geladas e do naufrágio que o cercava. Harper nadou até um homem que estava agarrado em um pedaço dos destroços e lhe perguntou: "Você está salvo?" O homem respondeu que não. Ao ouvir isso, o reverendo tentou levar aquele homem a Cristo, mas o homem recusou. O reverendo então tirou o seu colete salva-vidas,
e deu para aquele homem, dizendo: tome, você vai precisar disso mais do que eu. Depois de entregar o seu colete salva-vidas para aquele homem, ele nadou para evangelizar outras pessoas. Um pouco mais tarde, Harper voltou a esse homem e tentou novamente o conduzir a Cristo. Reverendo Harper então tentou nadar, mas dessa vez ele começou a sucumbir à hipotermia. Suas últimas palavras foram: creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e o da sua casa. A história desse homem, do reverendo Harper, só se tornou conhecida porque esse homem, para quem ele entregou o seu colete salva-vidas, foi um dos 6 sobreviventes retirados das águas geladas. Esse homem contou depois que, tendo 2 quilômetros de água abaixo dele, no seu desespero, ele chorou a Cristo para que o salvasse. E ele completou dizendo assim: eu sou o último convertido de John Harper. Aquele homem entendeu que a luz dele não poderia deixar de brilhar, independente das circunstâncias que ele estivesse vivendo.